Seja bem-vindo para mais um projeto. E hoje o projeto é bem simples. Provavelmente você já passou por isso. Você começou numa empresa e aí a galera fala: pô, aquele é o menino que mexe com Excel. Pô, aquela menina que mexe com Excel. Aquela pessoa que sabe muito de Excel. E muitas vezes chega uma demanda para você que é fazer um PROC V, é comparar bases, porque as pessoas não conseguem fazer isso. Dito isso, você pode facilitar as coisas. Imagine que você tem que parar suas demandas, você tem que parar seus relatórios, você tem que parar tudo o que você está fazendo para comparar duas bases simples, que aí você faz com PROC-V no Excel. Então, para evitar isso, a gente vai fazer esse projeto aqui, que o tema já fala aqui, verificador de divergência entre duas bases, 100% automático. Então, o que é que a gente vai criar hoje? Bora ver testando na prática. Vou pesquisar o meu primeiro arquivo aqui. Quem assistiu a nossa aula do Data Fake, você percebeu que lá a gente dá para criar dados fake, logicamente. Ele faz isso de forma automática e a gente pode fazer o download. Então eu fiz o download da base de saúde com 40 nomes, 40 linhas, e tirei 20. E aí eu quero saber o que é que está diferente. Então eu vou aqui pesquisar, Browse Files, vou na minha pastinha que está salva, e aqui eu tenho dados saúde, CSV e XLSX. Eu vou pegar esse CSV aqui, vou em Browser Files aqui, vou selecionar o Excel e ele vai olhar para ela e vai dizer bem assim: tá, mas você quer comparar o quê? Ah, eu quero comparar paciente. Bruno, é o melhor comparar paciente string com string? Não. Mas nessa base de dados é só isso que a gente tem. E a gente sabe, como eu peguei lá do DataFake, que a escrita tá do mesmo jeito. Então eu não preciso alterar nada, não vai ter abreviação. Então eu posso confiar. Qual o melhor cenário? O ID. Um número inteiro, um CPF. Ah, o CPF tem pontuação, então os dois tem que ter pontuação. Ah, o CPF não tem pontuação, tá numérico e tá tirando o zero à esquerda. Os dois tem que fazer isso, senão não faz sentido, não vai bater. Então beleza, vamos lá. Fiz a comparação aqui e como eu já tinha antecipado, tinha 40 observações e eu tirei 20. Então ele fez bem assim, ó. Bruno, eu tenho 20 que foram encontradas, beleza. Pedi para ele botar esse registro verdinho, ó, ficou bonitinho. E tenho 20 que não foram encontradas. E aí o que é que ele vai me mostrar aqui embaixo, ó? Eu posso fazer download dos registros iguais. Aqui tem minha tabela com os 20 registros que eu tenho. E aqui mais para baixo eu tenho mesma coisa, só que para os registros diferentes. Então eu tenho uma tabela com os 20 nomes e eu posso fazer download. Então comparei as bases e ainda posso dizer para a pessoa, pode fazer download do que você quer. Você quer os que estão iguais ou você quer os que estão diferentes? Faça o download, faça a comparação você sozinha e aí eu consigo otimizar meu tempo. Então isso vai otimizar seu tempo. Você não vai parar para comparar duas tabelas que qualquer pessoa pode fazer. Então, com isso aqui, você vai compartilhar o link. Você já sabe como fazer isso no GitHub. A gente já teve aula aqui. Se não teve, dá uma procurada nos nossos projetos. Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar um cardzinho para facilitar a sua vida. Você vai subir isso para o GitHub e vai compartilhar com aquelas pessoas que sempre pedem para você comparar as bases. Pô, isso aqui vai facilitar a sua vida. Beleza? Fechado. E é isso. Antes da gente ir pro código propriamente dito, eu já vou deixar um recado aqui para você. Curte, compartilha no LinkedIn, me marca, bota lá Bruno Melo, me segue no Instagram, Bruno, é o mesmo do YouTube, e sinta-se à vontade para bater um papo comigo. Agora vamos pro código. Quem já viu os outros projetos já sabe. Abri uma página no Python aqui, tô no VS Code, a gente vai começar a construir. Aqui eu já vou importar as bibliotecas e colocar aqui para você o que a gente vai precisar. Eu vou precisar do Streamlit, fato, é o que a gente está utilizando como base para fazer o app. Então aqui eu tenho importação das bibliotecas. Então o Streamlit, eu vou criar o app, o Pandas para importar nossos dados e aqui para criarmos o botão onde o pessoal vai conseguir fazer download. Se você observar aqui, ó, quando eu passo o mouse, vou aumentar para ficar melhor. Ele já aparece um botãozinho de download aqui. Só que isso, por vezes, não facilita tanto.
eu tenho que ter um botão para a pessoa enxergar. Faço o download aqui. Por isso que a gente vai criar daquela forma mesmo, já tendo essa opção dentro do Streamlit. Beleza, voltando para o código. A gente precisa de duas funções antes da gente propriamente construir o nosso app. A gente precisa de uma função chamada carregar arquivo, que Bruno, mas carregar o arquivo, eu só preciso do pandas. Não necessariamente, você tem dois tipos de arquivos ali que a gente colocou, CSV, XLSX. Então precisa dizer para ele, se for um CSV, você carrega desse estilo, se for um XLSX, ou seja, vem do Excel, carrega dessa outra forma. A gente não deu margem para outras opções. A gente não imagine, eu tenho que botar para cada opção, vem do banco de dados, vem de um JSON, eu teria que colocar forma de carregamento. A gente está fazendo de uma forma simples, mas você pode customizar para a sua realidade, para o que você precisa. Às vezes você precisa de uma comparação de JSON. Sei lá, você trabalha na TI, trabalha com programação, alguma coisa do tipo. Você quer comparar ali os códigos, quer comparar alguma coisa. Enfim, dá para adaptar para a sua realidade. Aqui é a base para que você possa construir isso. Beleza. E a outra é gerar o download. Então, na hora que a gente tiver o botão download, eu quero que na hora que ele clique, ele vai fazer o download daquele arquivo. Então, a gente vai criar uma função para isso também. Então, bora lá. Funções aqui. Primeira função, def. No Python, a gente chama def, função carregar arquivo. Entre parênteses, eu coloco o que eu vou solicitar, ou seja, eu vou chamar essa função chamada carregar arquivo, e eu posso solicitar aqui alguma coisa. Imagina que eu estivesse fazendo uma calculadora. O que é que eu ia pedir? Numerador. Numerador não, desculpa. Número 1. Número 2. E operação. Vocês concordam que eu ia construir isso? Então seria o que ele iria me passar, o que o usuário iria me passar. Nesse caso, eu quero que ele passe o upload file. Ou seja, eu quero que ele passe o arquivo que eu vou carregar. Então, eu vou escrever aqui. Upload file. Beleza? Tudo tranquilo, nada demais. Só comecei a criar minha função. E aí, eu vou carregar, vou botar um textinho, carregar CSV, colocando 3 aspas, e eu vou colocar uma documentação interna, falando o que significa essa função. Então, o que é que ela faz? Carrega CSV ou Excel em tabela. CSV ou Excel em tabela. Beleza. Bruno, como é que eu sei que isso é uma documentação? Como é que eu sei que isso funciona? E como é que eu vou acessar isso? Porque o usuário não vai ler isso. Mas como é que ele vai acessar? Então, ó, peguei isso aqui. Aqui é como se estivesse criando uma sala do Jupyter. Então, se eu der um Ctrl Enter, ele vai carregar aqui, ó. Fez minha função. Ele fez, Bruno, tá valendo essa função. Beleza, o que é que você quer? Eu quero help. E aí eu vou botar o nome da minha função. Carregar arquivo. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai dizer assim, carrega CSV Excel em tabela. Porque essa função eu posso usar N vezes. Então, se eu quiser de forma rápida dar uma olhada, posso fazer isso. Beleza, vamos apagar isso aqui e continuar. A gente vai iniciar fazendo um try. Ou seja, ele vai tentar fazer algo. E dentro disso eu vou colocar um if. If upload file, ou seja, a gente vai fazer a primeira referência ao que a gente solicitou do usuário, que no caso do usuário é o nosso próprio app, né? Que a gente vai colocar ali. Ponto name. E aí eu vou botar ponto end suite. End suite. Ó, vou fazer isso. Abre aspas, ponto CSV. Bruno, o que isso significa? Bora lá no nosso arquivo.
a terminação final, ó. Então é um ponto CSV. É aí que eu vou pegar a terminação do arquivo. Beleza. Então, if upload file.name.endSwift. Dois pontos, ou seja, se for CSV, eu vou dizer assim, um return, ou seja, retorne. Isso a gente já fez muito no Python, já brincou ali quando você está aprendendo. E aí eu vou dizer o quê? pd.read CSV. Lembra que eu falei no início? Se a gente for fazer isso para cada tipo de arquivo, banco de dados, JSON, a gente vai ter que fazer vários ifs aqui. A gente vai fazer 2 ou 3 aqui, porque a gente vai usar CSV e Excel só. Então, como é que eu vou colocar aqui? Vou copiar aqui da minha colinha, para facilitar. E a gente vai importar o CSV normalmente. Não tem diferente aqui? Não, só porque está em branco aqui, né? Parece que está errado. Beleza. Feito isso, é o if. Vou fazer a mesma coisa daqui, ó. Upload. Só que aqui no lugar de CSV, eu vou botar as terminações do Excel. Beleza. Vou fazer um retorno também aqui. Retorno, pd ponto. Só que aqui eu vou fazer read Excel. Pronto. Feito isso. E se deu ruim? E se não acontecer nada disso, o que é que eu faço? Copiar aqui para facilitar a nossa vida. Else, string.lit, que é o nosso ST aqui, erro, formato não suportado, envie CSV, arquivo de texto ou Excel. E o retorno dele é none, vazio. Beleza. Feito isso, vou lançar um except aqui. Exception as dois pontos. E aqui eu estou dizendo a ele, se tiver alguma exceção, se tiver algum erro, st.erro. Vou lançar um f-string aqui. Vou copiar um xzinho que eu tenho aqui. Você pode copiar isso de um emoji com, pode pegar um emoji e colocar aqui. Eu botei um xzinho, mas você poderia colocar qualquer outro aqui. Acho que faz sentido porque a gente está construindo. Então, x, eu vou dizer assim, ó, erro ao ler arquivo, o arquivo. Dois pontos, abre colchetes, que foi a minha exceção aqui. Beleza. Feito isso, retorno none. Fizemos a nossa primeira função. Acabamos aqui? Ainda não. Vamos fazer nossa segunda função. Deixa isso aqui aberto para que vocês possam... Vai acabar pegando espaço da tela. Qualquer coisa dá pausa, volta para ver se mudou alguma coisa, tem alguma coisa errada. Beleza. Agora a gente vai fazer a nossa função gerar botão de download. Essa é a parte, essas duas são as partes mais complexas. Depois o código é mais rápido. Depois a construção do app, na verdade, né? Então, ó, def gerar download, abre parênteses, dois pontos, construção de qualquer função. O que é que eu vou pedir para ele? Meu data frame e o nome. É esse que essa função vai solicitar. O data frame, o nome. Que é como ela vai fazer o download. Beleza. Vou colocar igual aqui. Vou colocar um textinho. Lembre que existe uma tríade aqui aprendendo e verificando esse código. Tem eu que estou ensinando, você que está aprendendo e tem Deus. Daqui a um ano, só Deus vai lembrar disso. Então é sempre bom você colocar formas que você lembre para que foi aquela função, por que você fez aquilo e às vezes até por que não fez de uma outra forma. Porque o que vai acontecer? Daqui a um ano você vai parar, vai rever isso. Caramba, mas se eu fizesse assim, você vai voltar nos mesmos erros que você cometeu hoje. Então você não vai lembrar.
E aí você vai perder horas e horas para entender o porquê você fez daquela maneira. Então, às vezes, deixar já prontinho, mastigado, para você mesmo, facilita a vida. Beleza? Vou aqui, gerar botão de download para o Excel. Vamos chamar o output igual o que a gente usou aqui, ó, o byte e o, vamos referenciar, dê um enter, e aí a gente vai ter o df.toExcel. Ou seja, estou mandando ele para Excel. Deixa eu salvar isso aqui já. App aula PROC-V. Pronto. Ou seja, estou pegando o data frame que eu vou receber e estou mandando ele para Excel aqui. Então, df.toExcel, meu output aqui. Estou dizendo que o index é falso e o OpenPyXL que a gente tem que fazer download toda vez que vai trabalhar com Excel dentro do Pandas, senão ele dá erro. Aqui a gente precisa mover o ponteiro para o início do arquivo, mantendo ali a integridade do nosso arquivo. Então, output.seek 0. Beleza. Feito isso, vamos criar nosso botão de download com o Streamlit. st.downloadButton, vou chamar aqui, botão de download, abrir parênteses, e aqui eu vou destrinchar as informações. Ou seja, vou informar meu label, que vai ter escrito, o que ele vai fazer download, e até o nome que eu vou e até o nome do arquivo quando a pessoa fizer o download. Aqui eu tenho, ó, o label, copiei e colei aqui, vai ter o nome baixar, o nome, que o nome vai ser o nome do arquivo já, que a gente já vai ter. Data vai ser o meu output, que a gente chamou aqui. File name, ou seja, vai ser o nome do meu arquivo, .xlsx, que é uma terminação para o Excel. E aqui eu estou informando para o navegador o tipo de arquivo que ele vai fazer download. Beleza, então a gente construiu nossa segunda função aqui. Vou diminuir e vamos agora construir o app de fato. Se eu salvar aqui e botar para rodar, Ctrl aspas aqui, ó, app aula PROC-V, ponto, pai. Se eu der um enter, ele vai rodar e não tem nada. Porque a gente não construiu nada até agora. Beleza? A gente só fez as duas funções. Nada demais. Eu não disse mostre isso, faça isso. Nada foi apresentado. A gente vai começar a fazer agora. Primeira coisa que eu gosto de fazer é setar o nome da página. Ó. Aqui, quando a gente olha, eu tenho o Streamlit e aqui eu tenho o verificador de dados. Aqui eu tenho o verificador de divergências e aqui Streamlit. Ou seja, eu tenho como mudar isso, porque fica bonitinho. Entra no globo.com, entra em qualquer site, YouTube, vai ter lá. YouTube, bonitinho. Isso dá até o entendimento, quando você está rodando entre abas, você saber o que tem naquela aba ali. Então, beleza, vamos mudar isso aqui. Como a gente faz isso? st.setPage, page config, vou page title igual, abre aspas, como eu vou passar um string, verificador de divergência. E aí eu só vou dizer que eu quero que ele se expanda ao máximo que der ali, o layout. Vai. Beleza. Se eu salvar aqui e for lá, der um F5, a gente tem verificador de divergência, já mudou aqui. Beleza. Nada demais, né? Vamos começar a construir, vamos fazer nosso título. t.title. Vou copiar nosso título aqui, para a gente começar a adiantar, senão vai ficar muito longo o vídeo. Ctrl S, se eu for lá olhar, F5,
Já temos aqui verificador de divergência entre duas bases. E vamos continuar. Primeira coisa que a gente vai fazer, upload. Então, eu já vou colocar um subtítulo aqui, cabeçalho, né? Envio as bases. Copiei e colei para facilitar. E aí, vocês percebam, se eu for aqui no... Eu tenho uma divisão. Não sei se vocês perceberam isso. Aqui são duas colunas, ó. Então tem uma divisão aqui no meio. Minha nem ficou torta, pera. Tem uma divisão bem aqui no meio. Então aqui eu tenho um, aqui eu tenho dois. Como é que eu faço isso no Streamlit? Coluna 1, coluna 2, igual st.columns. Vou informar que são duas. E aí eu vou dizer bem assim, ó. Com a coluna 1, eu quero que faça o seguinte. File 1, que eu vou chamar, igual st.file uploader. A gente vai subir o nosso arquivo, vai ser onde a gente vai pegar nosso arquivo, então vai ter o upload. Estou informando a ele no Streamlit. E aí, vou botar um textinho aqui, copiar e colar para facilitar a nossa vida. Base principal, arquivo 1. E vou passar para ele os possíveis tipos. Ó, type, CSV, XLS, XLSX. O Excel mais moderno e o antigo Excel. Beleza, eu vou repetir isso. Shift Alt, opa. Shift Alt para baixo. Vou dizer aqui coluna 2. Aqui vai ser file 2. Upload. E só vou mudar esse textinho aqui. Que agora eu quero que ele seja base de referência arquivo 2. Se eu salvar, for lá. Pronto. Agora eu já tenho parte. Agora eu já tenho parte do meu app pronto. Agora falta construir a comparação de fato. Como é que eu vou fazer isso? Vou voltar pro código. E aí eu vou criar um grande se aqui. If file e file 2. Eles foram carregados. Vou dizer assim, df1 igual a carregar arquivo, que foi a função que a gente criou, de... O que a gente precisar passar aqui? O upload. Então aqui vai ser file 1. Shift Alt para baixo, df2 vai ser file 2. Beleza? Estou puxando meus arquivos. If df1 is not known, ou seja, se ele não tiver vazio e df2 também não estiver vazio, tô dizendo assim, se ambos não estiverem vazio, beleza, eu consigo trabalhar, concordo? Então, st.header, eu vou para minha segunda etapa. Etapa 2. Vocês concordam? Subi os arquivos. Agora eu tenho escolha a coluna de comparação. Beleza, vou escolher a coluna de comparação. E aí, Bruno, mas como é que eu sei as colunas de que eu tenho no arquivo? Pô, bora aqui. Se eu fizer um... Vamos abrir aqui. Import pandas as pd. df1 igual a read pd ponto
vide CSV. Eu vou lá na minha tabelinha. Botão direito, copiar como caminho. Colo aqui, vou botar um R, só pra... E vou dizer bem assim, ó, df1 ponto columns. Ele vai aparecer aqui, ó. Ah, tá. Vou fechar e fazer de novo, para ficar lá em cima. Ó, data, consulta, paciente, especialidade, convênio, valor. Ele me informa as colunas. Eu não faço isso no Python normalmente? Beleza. Então, mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar coluna 1, vai ser igual st ponto select box do próprio Streamlit. Vou abrir aspas, vou dizer assim, ó, coluna base do arquivo 1, copiar aqui, e vou dar um df1 ponto columns. Vou informar. Pronto, agora eu passei todas as opções. Se tivesse 5 colunas, vai passar 5 colunas. Shift Alt para baixo, coluna 2, arquivo 2, df2. Pronto. Então eu tenho df1 e df2. Se um tiver mais coluna do que o outro, vai passar do mesmo jeito a quantidade de colunas que tiver. Beleza. A terceira etapa, a última, é ela comparar de fato as bases. Então, vou trazer isso aqui pro cantinho. Isso aqui também. Só para ficar separado. Etapa 3. E a gente poder ver passo a passo ali descrito. Então agora a gente vai comparar as bases. Ainda dentro do if maior, if st.button, ou seja, vai ter um botão depois que ele fizer tudo isso. E aqui, entre aspas, eu vou pedir para executar a comparação. E vou copiar aqui, porque ele tem até uma lupa, que eu achei legal. Beleza. E aí eu vou criar uma referência. Vou chamar setRef, ou seja, vai ser minha referência igual set df2 coluna 2. Quem é que eu estou fazendo? Eu estou pegando df aqui e a coluna que eu informei aqui. Beleza? Fazendo nada demais. É como se eu estivesse fazendo um df2 aqui. Como se estivesse fazendo, não. Eu estou fazendo coluna. Beleza? Estou fazendo isso. Vou criar ela como referência, ou seja, ela vai ser meu fator de comparação. Então, eu vou fazer df iguais, vai ser igual df1. Agora aqui a gente vai lembrar um pouquinho do Python, um pouquinho de lógica do Python. Então, df1 novamente, eu vou pegar coluna 1. E vou dizer assim, ó, ponto is in. Esse último aqui, set ref. Para manter a integridade, ponto copy no final. Ou seja, para não alterar o meu dataset original. O que é que eu estou fazendo aqui, Bruno? Não entendi nada. Bora com calma. Estou pegando df1, coluna 1. Só que aqui ele é meu filtro. Deixa eu botar aqui. Filtro. Aqui, esse... Perdi meu mouse. Aqui. Então, é meu filtro dentro do df1. Quando eu quero fazer esse filtro no Python, eu faço essa configuração. E aí eu estou dizendo assim, ó, ponto .isin, ou seja, eu vou pegar aqueles meus 20 nomes e vou comparar, na verdade, desculpa, eu vou pegar aqueles meus 40 linhas lá e vou comparar com os 20 que tem na outra tabela. Vou dizer bem assim,
o que é que está aqui que também está aí. Lembra a teoria dos conjuntos? Não sei fazer um círculo aqui e vai ficar muito feio se eu fizer aqui. Então, o que é que eu estou olhando? O que está aqui, ó. Minha interseção. Então, é o que? Interseção de A, interseção B. Eu não estou olhando só o que tem A. Eu não estou olhando só o que tem B. Eu estou olhando o que tem em ambos. Beleza? Voltando. Bruno, e para fazer os diferentes? É parecido e tem uma coisa diferente. DF diferentes. Eu sempre gosto de trazer conceitos de matemática, porque eu acho que facilita. Então, bora lembrar lá de tabela verdade. Eu dizer bem assim, ó. A pertence a B. Só que eu botei um tio antes. Então, tudo que eu falei ali é uma inverdade. Então, A não pertence a B. Ou seja, a negativa da minha preposição. É isso que a gente vai fazer aqui. Quando eu coloco um tio no Python, na frente, eu estou fazendo a negativa da minha preposição. Então, vai ser os DF diferentes aqui. Beleza. E o resultado que eu vou ver aqui no final, eu vou copiar e explico para vocês, senão a gente vai ficar muito tempo digitando o código aqui. E essa aula já está ficando bem extensa. Então, ó, deixa eu só puxar isso para cá. Shift Tab, que estava um tab para lá. Vou botar isso aqui pro lado. Resultados. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Um título, resultado de comparação, st.head. st.success é só para ficar aquele verdinho. E aí ele vai me dizer registros encontrados na referência, um título, igual a gente fez nos outros, com o f-string na frente, porque eu estou pegando um len, ou seja, a quantidade. Aqui seria a mesma coisa de eu fazer assim, ó. def.shape 0. Ou seja, quantidade de linhas. Dá no mesmo. Mesma coisa aqui embaixo. Eu estou verificando a quantidade de linhas. Beleza? Mais um subtítulo aqui, mais um título, né? Registros encontrados, ou seja, vai ser aquele da minha primeira tabela. E aí ele vai informar o data frame. Defs iguais, usando o container aqui, beleza? Que a gente vai ver bonitinho. E o gerar download, a função que a gente criou lá no início, que ele vai fazer isso com def iguais, registros iguais, vai ser o nome da minha planilha quando eu fizer download. Mesma coisa para quando registros forem diferentes. Um else, se der errado, errou processar os arquivos. Deu tudo errado, envie 2 arquivos para começar a comparação. Beleza? Ou seja, isso não aconteceu. Na verdade, não é que deu errado, é que não aconteceu ainda. Se a gente atualizar aqui, ó, envia os 2 arquivos para começar a comparação. Ou seja, nada do que a gente botou lá no if aconteceu ainda. Então, tá no else. Beleza. Então, bora testar se deu certo. Browser, vou pegar o meu CSV. Vou pegar o meu XLSX. Errar processar os arquivos no comparação, né? Vou botar aqui paciente, paciente. Agora sim, executar a comparação. Ele deu um erro porque eu estava comparando nada com nada. E aí a gente vai ter registro encontrado 20, registro não encontrado 20, que é o que a gente tinha o mesmo resultado. E aí eu posso fazer o download, fez o download, aí ele volta aqui. Se eu abrir minha pastinha de download, tá aqui os registros iguais. Tá aqui os registros iguais, os 20 casos que não. Ou os 20 casos que tá em A e tá em B. Ou seja, está na minha tabela A e tá na minha tabela B. Agora, se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado da aula. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Bruno, não gostei tanto, faltou isso. Cara, traz mais sobre RPA. Bruno, passo por isso lá na minha empresa, mas será que dá para fazer de uma outra forma? Cara, entre em contato para a gente ir matando essas curiosidades, essas dúvidas. Vamos fazer cada vez mais trazer projetos do dia a dia. Eu quero facilitar a sua vida no cotidiano aí no trabalho, para que você tenha tempo otimizado para fazer outras demandas e até crescer, estudar, que seja. Até mais.